Graça e paz, irmãos e irmãs. Hoje é dia 17 de janeiro de 2021, terceiro domingo do mês. E eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu e ao meu coração. Palavra de Deus a partir do texto bíblico que está lá em Gênesis capítulo 28, versículo 15. Promessa de Deus que nos diz assim: Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Essa é a promessa de Deus para mim e para você nesse ano de 2021. Lembrando que Deus nos deu como tema para esse ano, 2021, o ano do recomeço com Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Posso lhe fazer uma pergunta? Como que você deseja que seja esse ano de 2021? Já pensou? Agora outra pergunta muito importante. O que você já fez para que isso se torne realidade? Ou o que você está disposto a fazer para que isso se torne realidade? Você já traçou o seu projeto de vida para 2021? Se não, assista os vídeos anteriores e faça isso. Porque a promessa de Deus ela é verdadeira e ela vai se cumprir, amém? Mas não é só Deus quem faz. Ele conta com a nossa cooperação. Algumas coisas podem acontecer ou não, dependendo da nossa ação ou da nossa inatividade. Eu quero e desejo para mim, para você também, que 2021 seja o melhor ano das nossas vidas, amém? Mas para que isso se torne realidade, nós precisamos aproveitar as dicas que a palavra de Deus nos traz. Até porque, meus irmãos e irmãs, nós estamos sem tempo. O noivo está às portas. Jesus está voltando. E a verdade é que a grande maioria de nós não está preparado. E quando ele vier, não haverá tempo. Na verdade, nós já estamos no prejuízo. Então, o que quer que seja necessário ser feito, faça hoje, faça agora, não deixe para depois. Busquemos o Senhor agora, consertemos as coisas da nossa vida agora. Porque quando o Senhor vier, nós não vamos ter mais tempo para nos prepararmos. Então aproveite agora. E eu quero convidar você a aplicarmos na nossa vida as dicas que nós temos na palavra de Deus para que 2021 seja o melhor ano das nossas vidas, amém? A primeira dica, muito importante para que esse ano seja o melhor ano das nossas vidas é: não levarmos conosco mágoas ou ressentimentos ao longo desse ano. Com essa pandemia, essa quarentena e etc., muitas coisas saíram fora do lugar. Faltou paciência, às vezes muitas pessoas entraram em depressão, experimentaram uma tristeza fora do comum, trocaram farpas, palavras duras. E a primeira dica é acertarmos a nossa vida. Você que é casado, nós que somos casados, vamos acertar a nossa vida com o nosso cônjuge. Lembre-se, a sua família começa aí, no seu casamento, no seu relacionamento com o seu cônjuge. Então acerte a sua vida com ele, com ela. A palavra de Deus diz que quando marido e esposa não estão bem, as nossas orações não sobem. Então não deixe isso acontecer. Acerte-se com a sua esposa, com o seu cônjuge. Outra dica. Quando há problemas, a palavra de Deus diz que quando há problemas entre pais e filhos, vem maldição sobre a terra, sobre a cidade. Tem cidades que estão infestadas de maldição. Por quê? De tantos problemas que existem entre pais e filhos. Então, se você tem problema com os seus pais, acerte com eles. Tem problema com os seus filhos? Acerte com os seus filhos. Quando nós nos reconciliamos, meus irmãos e irmãs,
atitudes de perdão, de reconciliação, sobem para Deus como um aroma suave. É agradável a Deus quando há reconciliação. Então não permita que a nossa terra, a nossa cidade, seja ferida com maldição. Vamos, naquilo que depender de nós, buscarmos reconciliação, restauração. E aqui entra também a desonra, né? A desonra aos pais. Quando nós, que somos filhos e filhas, desonramos nossos pais, e aí entra outra questão. Pais naturais, tanto os pais naturais, se os seus pais biológicos são vivos, diz respeito a eles. Mas também diz respeito aos nossos pais espirituais, aqueles que são autoridade sobre a nossa vida. Quando nós desonramos os nossos pais, sabe o que acontece? Lembra da promessa? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e se prolonguem os seus dias sobre a terra. Quando nós desonramos nossos pais, nossos dias são encurtados e virão dias maus para nós. Então, para que isso não aconteça, reconcilie-se com seus pais, reconcilie com seus filhos. Vamos evitar, acertar todo o problema que possa haver entre as gerações. Reconcilie-se com seu irmão, reconcilie com seus amigos, reconcilie-se com a sua família. A palavra de Deus, Jesus mesmo orienta, numa das palavras ele fala assim, quando você for dar a sua oferta, se você se lembrar que você tem algo contra alguém ou que alguém tem algo contra você, vai lá e reconcilia-te primeiro, só depois você vem e dá a sua oferta. Deus se agrada quando nós nos reconciliamos, sobe como oferta suave, meu irmão, minha irmã. Então não deixe que isso seja um entrave na sua vida, não deixe que isso venha atrapalhar o seu crescimento, o seu avanço, a sua prosperidade, a sua vida espiritual. Acerte-se com as pessoas, mas também acerte a sua vida com o nosso Pai, com o nosso Deus. Quantos pecados nesse ano de 2020 nós cometemos? Muitos deles são físicos, não é verdade? Mas também podem ser no nível emocional, quando nós faltamos com amor com Ele, quando nós faltamos com o carinho que lhe é devido, que Ele merece. Muitas vezes nós fazemos isso com os nossos parentes, familiares, uma palavra dura, ríspida, mas às vezes com o Senhor também. Quando nós não o amamos como Ele merece ser amado, quando nós fazemos as coisas para Ele por obrigação. Quantas vezes nós pecamos no nível material? Querido irmão, querida irmã, todas as vezes que nós retemos o dízimo, nós estamos retendo algo que não é nosso. A palavra de Deus, ela é clara. E aí começam a acontecer algumas coisas na nossa vida e a gente não sabe o que está acontecendo. Acã, se você olha no Antigo Testamento, você vai ver o exemplo de Acã. Ele pegou algo que não era devido, pertencia a Deus. E ninguém sabia, mas por causa dele, todo o povo perdeu uma batalha. Pessoas morreram por causa dele. E no final, não só ele foi morto, como julgamento, mas toda a sua família. Todas as pessoas que eram associadas a ele. Quando nós pecamos, queridos, nós atraímos maldição para a nossa vida, atraímos para a nossa família, atraímos para aqueles que estão junto conosco na batalha, seja a sua igreja, seu ministério. Quem estiver junto, seu grupo de oração, vai sofrer as consequências. Então não permita que isso aconteça. Todas as vezes que nós retemos o dízimo, isso não é nosso, é do Senhor. Então não retenha na sua casa absolutamente nada que seja do Senhor. Isso é anátema, isso vai atrair maldição. Não permita que isso aconteça. Nesse tempo de pandemia, uma das orientações é essa, Se alguém da família contrair esse vírus, o que a gente deve fazer? Isolar essa pessoa, não é? Para que os efeitos não sejam transmitidos para os demais. No espiritual acontece algo parecido. Quando alguém está vivendo em pecado, deliberadamente ele sabe e está vivendo em pecado, ou mesmo que não saiba,
mas está em pecado, nós precisamos isso, ou a gente resolve essa questão, trata dessa questão e acerta as coisas, ou se a pessoa não quer acertar, então essa pessoa precisa ser isolada, porque senão as consequências virão sobre todos aqueles que estão associados. Então, acerte a sua vida com Deus. Seja qual for o nível, qual for a situação, ainda é tempo de nós refletirmos, Senhor, o que está errado na minha vida? Onde foi que eu faltei no ano de 2020? Quais foram as coisas que eu errei, que eu deixei de fazer? O Senhor vai trazer a sua memória. Fique atento, abra os seus ouvidos, o Senhor vai falar com você. Preste bastante atenção. Mas essa não é a primeira dica, então, é acerte a sua vida com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos, com seus irmãos e também com Deus, o nosso Pai. Essa é a primeira dica, mas não só essa. Quando nós olhamos na vida de Jacó, ele executou, alguns segredos. Vamos lembrar que Jacó, ele recomeça a vida dele. Quando ele vai na casa do seu tio em Harã, ele recomeçou a sua vida. Ele saiu sem nada, absolutamente nada. E o Senhor estava com ele, o Senhor o abençoou. Mas é importante nós lembrarmos de algo que Jacó fez e que é chave para nós. Jacó lutou com unhas e dentes para receber a bênção do seu pai. Irmãos e irmãs, isso é muito importante. Você que quer recomeçar a sua vida com Deus, você quer ter um ano de vitórias, quer que 2021 seja o melhor ano da sua vida, então essa é uma das coisas mais importantes. Busque a bênção do seu pai, seja ele biológico, natural ou espiritual, mas busque esta bênção. Aprenda com Jacó. Jacó, quando ele vai na casa do seu tio, ele vai enviado pelo seu pai, ou seja, ele estava debaixo de cobertura. Jacó não foi rebelde, Jacó não foi desobediente, ele estava debaixo de obediência. Nós também precisamos aprender a importância de nós termos alguém com credenciais, de um homem, uma mulher de Deus, um pastor, um profeta, um apóstolo, uma autoridade espiritual sobre a nossa vida. Precisamos aprender a importância de termos alguém que ora diante de Deus a nosso favor. Então busque essa bênção e aprenda, Deus não suporta filhos rebeldes. Deus não suporta filhos que não respeitem a autoridade espiritual. Aprenda com Jacó. Tenha cobertura. Honre suas autoridades espirituais. Compartilhe da sua visão, colabore, esteja junto, some, não divida. Não subtraia, some, multiplique. Seja bênção e você será abençoado. Então vamos nos lembrar. Quais são as dicas para que esse ano de 2021 seja o melhor ano da nossa vida? Primeiro, acerte sua vida com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos, com seus irmãos e com Deus. Busque a bênção do seu Pai, seja natural, seja espiritual. E terceiro, Jacó, ele vai para o monte, naquele lugar em que ele adormece, ele tem um encontro com Deus. E nesse momento, naquele lugar, ele começa uma construção, é muito importante. Você já construiu, você já elaborou o seu projeto de vida para 2021? Jacó, ele constrói o seu projeto de vida a partir de 3 pilares importantes. Muito importante nós percebemos isso. O primeiro pilar é a techuvá, é o voltar-se para Deus. A gente percebe isso quando ele fala para Deus, quando ele faz o voto. Ele diz assim, se o Senhor for comigo e me abençoar, então o Senhor será o meu Deus. Espera lá, ele não era antes?
Percebe que há uma mudança de posicionamento, de postura. Então o Senhor será o meu Deus. Jacó se volta para Deus. Segundo pilar, a tefilá. Jacó passa a ser um homem de oração. Queridos, nós não podemos querer ter uma vida abençoada, próspera, uma vida abençoada, uma vida dentro do propósito, do plano de Deus, se nós não tivermos uma vida de oração. Isso é fundamental. Sem Deus não vai. Sem Ele não dá. Se tem uma coisa importante, é Ele na nossa vida. Então, passe a ter uma vida de oração. E que a sua oração não seja 5 minutos, 10 minutos. Não seja uma obrigação, mas seja constante todos os momentos. Além daquele tempo especial que a gente passa na intimidade com Deus, que você tenha outros momentos também. Passe a ter uma vida de oração. Esse é o tempo, meus irmãos e irmãs. Ouça a voz do Espírito. Esse é o tempo da manifestação dos filhos de Deus. Esse é o tempo em que os alicerces vão ser abalados no mundo inteiro. Eles já começaram a ser, preste atenção. Esse é o tempo em que cada um vai manifestar o que ele realmente é. É trigo ou é joio? É ovelha ou é cabrito? É bom ou é mau? Não há mais tempo de meio termo. É hora de nós nos posicionarmos, é hora de nós fazermos a nossa opção do que nós queremos de fato e de verdade para a nossa vida. E quando eu falo vida, eu não estou me referindo a essa vida terrena, para a nossa vida eterna. É aqui que nós decidimos. E por último, terceiro pilar. Então, ele se volta para Deus, ele passa a ter uma vida de oração e ele faz a tzedakah, a justiça. Quando ele fala, olha, eu vou dar o meu dízimo, de tudo que o Senhor me der, eu vou dar o meu dízimo. Tzedakah significa justiça. Entra aí as ofertas de justiça, não só o dízimo, mas a oferta aos pobres, a vida de oração de piedade, né? O investimento no reino de Deus, na vida de pessoas. Mas acima de tudo, meu irmão, minha irmã, busque ao Senhor. Esse é o tempo. Acima de tudo, busque o Senhor. Nós precisamos conhecê-lo profundamente, intimamente, como nunca nós o conhecemos antes. Esse é o tempo, ainda está em tempo, porque o Senhor está vindo buscar a sua noiva. A noiva que anseia pela sua vinda. A noiva que está preparada para a sua vinda, que tem o óleo do Espírito Santo, a noiva que tem o seu nome escrito no livro da vida. Por favor, não se engane e não se deixe enganar. A palavra de Deus, ela é clara e ela diz o seguinte: Deus não será zombado, Deus não será ridicularizado. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará, ele vai colher. Esse é o tempo para a colheita, meu querido. E sabe de uma coisa? Deus está conosco. Deus, o nosso Pai, Ele quer, preste atenção. Preste atenção nos sinais que estão acontecendo. Deus não vai mostrar tudo, Ele não vai falar tudo. Ele só deu os sinais para nós não sermos pegos de surpresa. E você tem sido avisado. Os sinais estão aí. Cabe a nós percebermos, cabe a nós nos prepararmos, vigiarmos. Então, não nos façamos de bobos. Vamos aproveitar esse tempo, esse é o tempo. Tempos difíceis estão à nossa frente. Nós precisamos estar preparados. A palavra do Senhor é prepare-se, prepare-se. A promessa de Deus é, você não precisa ficar angustiado, você não precisa ficar desesperado. O Senhor está com você, mas isso não significa inércia, paralisação, isso não significa inatividade. Nós precisamos estar
atentos, nós precisamos estar trabalhando, nós precisamos estar operosos. Como? Combatendo com as armas de Deus, orando, intercedendo, clamando a sua misericórdia, clamando a sua graça, buscando santificação de vida, pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo perdão pelos pecados da nossa família, da nossa cidade, da nossa nação. Esse é o tempo, esse é tempo. Ainda é tempo da graça. Vamos aproveitar, queridos. Vamos nos preparar. O Senhor está conosco. Amém? Não se esqueça disso. Apegue-se a essa promessa. Ele está com você para que a sua ida e a sua vinda sejam seguras. E isso me lembra muito a palavra de Deus. Assim como Jacó foi debaixo da obediência, né, da cobertura do seu pai, ele foi enviado pelo seu pai. Jesus, quando foi enviar os seus apóstolos, ele também fez uma promessa. Você se lembra? Para todos os seus discípulos e discípulas. Isso inclui você e eu. Hoje nós somos apóstolos no sentido de que somos enviados por Deus a este mundo. E a promessa continua válida. Ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele garante a nossa ida e Ele garante a nossa volta. Ele está nos esperando de braços abertos ao voltarmos para casa. E o Espírito Santo está conosco para nos ajudar nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Vamos fazer de 2021, junto com Deus, o melhor ano da nossa vida. O ano da frutificação, o ano da multiplicação, o ano da colheita, o ano do recomeço com Deus, em que Deus faz tudo novo. Amém? Quero orar por você. Pai querido e amado, eu peço que o Senhor abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã, que o Senhor estenda a sua mão sobre o seu lar, sobre a sua família, que o Senhor venha com graça, misericórdia, que o Senhor derrame bênção sem medida sobre a sua vida, Pai, para que nós juntos possamos buscar o Senhor mais do que fizemos até hoje, infinitamente mais, que nós possamos te conhecer intimamente, profundamente, como nunca antes. Em o nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a vencermos os obstáculos, ajuda-nos a vencermos todos os problemas e dificuldades, e que absolutamente nada e nem ninguém possa nem mesmo nós mesmos, nada possa nos afastar do Senhor. Nada possa nos roubar e nos tirar desse lugar de intimidade e de comunhão com o Senhor. Em o nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, estende a tua mão sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, em todos os aspectos, Senhor. E dá-nos a graça de que 2021 seja o melhor ano da nossa vida, apesar das dificuldades, apesar de pandemia, quarentena, seja lá o que for que venha acontecer, Senhor, que seja um ano de frutificação, um ano de prosperidade, um ano abençoado, um ano de intimidade, um ano de proclamar o Evangelho, de ser instrumento para levar outros até a Tua presença, Senhor, um ano de gozarmos de paz, alegria, júbilo, gozo, prazer, satisfação em Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã, para que ele possa aproveitar essas dicas, acertando a sua vida, Senhor, com todos, absolutamente, zerando, não deixando nenhuma dívida, nada para trás, para que o Senhor o ajude, em nome de Jesus, buscar a bênção das suas autoridades, a bênção dos seus pais espirituais, e debaixo de bênção, debaixo de cobertura, em obediência, ó Deus, construir esses pilares, voltando-se para o Senhor, passando a ter uma vida ainda mais profunda de oração,
e sendo um homem, uma mulher que pratica a justiça através da oração, do jejum, da esmola, das ofertas, dos dízimos, da vida de santidade, das atitudes de humildade, de reconciliação, de perdão, coisas que são agradáveis a Ti, ó Pai. Através das obras de misericórdia, dos atos de piedade, coisas que sobem, que fazem, que são diante do Senhor como aroma suave, que são agradáveis a Ti. Em o nome de Jesus. Estende a Tua mão, Pai, concede a Tua bênção, concede saúde, força, vigor, Senhor, em o nome de Jesus. Como autoridade espiritual sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, eu clamo e peço que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde, que o Senhor o proteja, que o Senhor lhe dê saúde e que essa bênção se estenda ao seu lar, à sua família, que haja prosperidade, Senhor, e nós possamos avançar na nossa vida contigo, como nunca antes. Em o nome de Jesus, eu oro e agradeço. E assim, que a bênção do nosso Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre o seu lar, a sua família, e também sobre todo o povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus te guarde, que Deus te dê a paz. Um grande abraço e espero que em breve nós possamos nos encontrar. Fique com Deus.